Olá, queridos, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e hoje nós vamos começar uma série de aulas sobre a teologia do Novo Testamento, tá bom? E hoje nós vamos para a nossa aula introdutória, mas eu quero dar um conceito geral aqui sobre teologia, tá bom? Para nós compreendermos muito bem aquilo que nós vamos estar trabalhando, tá? Então, nós temos uma definição geral aqui a respeito de teologia, e a teologia é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus, tá bom? Não é que a gente vá saber de Deus, mas é aquilo que a gente conhece a respeito de Deus, tá bom? E das coisas divinas bíblicas, tá bom? Para você entender melhor, a teologia ela abrange vários ramos, e a gente vai ver alguns ramos a qual a teologia trabalha para nós obtermos esse conhecimento a respeito de Deus e das coisas de Deus, tá bom? Vamos lá. Nós temos entre vários ramos da teologia, primeiro, a teologia exegética. O que a teologia exegética ela trabalha? A teologia exegética ela vem da palavra grega que significa extrair, tá? Então essa teologia procura descobrir o verdadeiro significado das escrituras, tá bom? Nós temos também a teologia histórica. Essa teologia ela envolve o estudo da história da igreja e o desenvolvimento da interpretação doutrinária, ok? Nós temos também a teologia dogmática, né? A teologia dogmática é o estudo das verdades fundamentais da fé, como nos apresenta o credo da igreja. Não sei se você já teve a oportunidade, né, dentro da sua igreja, de você estudar o credo da igreja, né? Então, a igreja de Atos dos Apóstolos ela tem o seu credo, a igreja católica ela tem o seu credo, as igrejas adventistas ela tem o seu credo, a igreja evangélica Assembleia de Deus, presbiteriana, batista e de igrejas, todas têm o seu credo bem fundamentado dentro da palavra de Deus e às vezes em costumes doutrinários, tá bom? Então, é aquilo que vai tratar a teologia dogmática. Nós temos também a mais conhecida de todas, tá bom? Acredito que a mais conhecida é até mesmo a mais estudada, que é a teologia sistemática, tá? Neste ramo de estudo, os ensinamentos concernentes a Deus e aos homens são agrupados em forma de tópico, tá bom? Então, utilizando vários textos, muitos textos bíblicos, e vão se agrupando em tópicos, se organizando. Então, dentro da teologia sistemática, nós podemos trabalhar, né, a angeologia, nós podemos trabalhar as escrituras, nós podemos trabalhar a antropologia, né, a ciência que estuda sobre o homem. Nós podemos trabalhar a ramatologia, que é o estudo dos pecados. Nós podemos trabalhar a soterologia, né, que é a doutrina da salvação. Nós podemos trabalhar a escartologia, que é o estudo dos últimos dias da humanidade na Terra ou do mundo, tá bom? Pois então, dentro desses 5 pontos, tá bom? Você vai ter uma ideia agora de teologia e a gente pode adentrar aqui no assunto da teologia do Antigo Testamento, tá bom? Numa pequena introdução aqui, e eu quero ficar nessa introdução, nessa aula introdutória, o que eu tenho para falar aqui
sobre o Novo Testamento. Eu considero o Novo Testamento a parte 2 da Bíblia, tá? Dificilmente alguém vai usar a parte 1, parte 2, né? Velho Testamentário, né, que é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, tá bom? Mas digamos aqui, teologicamente, para você entender, eu considero o Novo Testamento a parte 2 da Bíblia, tá? Ele é uma coleção de 27 livros, tá? Essa parte 2 aqui, esse Novo Testamento, tem 27 livros, mas tem somente um terço da parte 1, que é o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento ele cobre um período de milhares de anos de história, mas o Novo Testamento é menos de um século, tá bom? Como a teologia do Novo Testamento, eu vou me posicionar para falar mais do Novo Testamento, ok? O Novo Testamento quer dizer de fato novo pacto, tá? Em contraste com a antiga aliança, o vocábulo testamento transmite-nos a ideia de uma última vontade e só passa a ter efeito na eventualidade da morte do atestador. Assim é que o novo pacto entrou em vigor em face da morte de Jesus, né? O escritor de Hebreus 9, 15, 17 nos deixa isso aí bem claro. Não tem como eu ler textos, que senão vai demorar muito. Mas vamos lá. O que a gente pode entender sobre a teologia nessa introdução do Antigo Testamento? Então, os escritos do Antigo Testamento, né, os escritos originais, eles estão em grego e eles foram escritos, isso numa totalidade desses 27, aproximadamente no ano 45 a 95 depois de Cristo. Tá? Os livros do Novo Testamento não estão arranjados na ordem cronológica em que foram escritos, tá bom? Então, as primeiras epístolas de Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento a ser escritos e não o Evangelho, ok? Mesmo o arranjo das epístolas paulinas não segue a sua ordem também cronológica, porquanto Gálatas, ou talvez, tá? 1 Tessalonicenses, foi a epístola escrita bem antes daquelas dirigidas aos romanos, né? Alguns consideram até a epístola de Romanos a mais antiga, pelo fator de ser a mais teológica epístola do apóstolo Paulo, né? Uma teologia mais madura, podemos dizer assim, ok? O qual figura em primeiro lugar em nossas Bíblias, né? Pelo fato de ser a mais longa das epístolas de Paulo, que é a epístola de Romanos, e entre os evangelhos, o de Marcos, não o de Mateus, né? O Marcos, ele foi escrito primeiro que Mateus, tá bom? E parece ter sido aquele que primeiro foi escrito, tá bom? Eu sempre vou dizer parece Marcos, né? Porque Marcos, a grande massa teológica já chegou a uma definição que a possibilidade de ser Marcos é maior do que Mateus, ok? E a gente vê que essa cronologia ela não vai batendo, tá? Então, as ordens em que esses livros aparecem, por consequência, é uma ordem lógica, né? Os evangelhos estão postos em primeiro lugar porque descreve os eventos cruciais de Jesus. Entre os evangelhos, o de Mateus vem apropriadamente antes de todos, devido à sua extensão, tá? E ao seu íntimo relacionamento com o Antigo Testamento, que o precede imediatamente, tá? No livro de Atos dos Apóstolos, uma envolvente narrativa do bem-sucedido surgimento e expansão da igreja na Palestina e daí por toda a Síria, Ásia Menor, Macedônia, Grécia, até os lugares distantes como Roma e Itália,
nós vamos observar pois então, né? Teve um cachorro aqui que latiu, eu me perdi. Vamos lá. Então, o livro de Atos é a segunda divisão de uma obra de 2 volumes, tá bom? Então, nós temos o livro de Lucas e nós temos Atos, tá bom? Então, é só um livro dividido em 2 volumes, tá bom? Basta-nos essa ideia quanto ao livros históricos do Novo Testamento. Então, Atos ele é considerado um livro histórico do Novo Testamento, tá? As epístolas é finalmente o livro de Apocalipse. Eles explanam a significação teológica da história da redenção, além de extrair daí certas implicações éticas. Entre as epístolas, as de Paulo ocupam o primeiro lugar. Entre elas, a ordem em que foram arranjadas seguem primeiramente a ideia da extensão decrescente, levando-se em conta a grande exceção formada pelas epístolas pastorais, né, que nós temos 1ª, 2ª Timóteo e Tito, e as quais antecedem a Filemon, a mais breve das epístolas paulinas que chegaram até nós, tá? A mais longa das epístolas não paulinas, né, que é aos Hebreus, cujo autor até hoje é desconhecido, não vou entrar no mérito, aparece em seguida, depois da qual vêm as epístolas católicas. Quero que você entenda que epístolas católicas são epístolas universais ou gerais, escritas por Tiago, Pedro, Judas e João. E por fim aqui, querido, nós temos o livro que lança os olhos para o futuro, Retorno de Cristo, o Apocalipse. Livro esse que leva o Novo Testamento a um muito apropriado clímax, né? O Novo Testamento é o livro mais vital, né, do mundo, né? Seu tema supremo é o Senhor Jesus Cristo, o seu objetivo supremo é a salvação dos seres humanos e o seu projeto supremo é o reinado final de Jesus no império sem limites e eterno, tá? Dentro dos estudos do Novo Testamento estaremos observando as principais doutrinas e as principais teologias. Eu espero ter você nos acompanhando nas próximas aulas e eu tenho certeza que juntos nós podemos aprender, porque você pode deixar sua pergunta, a sua dúvida, os seus acréscimos também nessa lição, tá bom? Um abração, Deus abençoe, tamo juntos.